quero falar sobre o meio-campista Danilo Santa Cruz, uma novela gigantesca no Goiás no começo da temporada, paraguaio que está livre no mercado para fechar com qualquer outro novo clube no ano que vem. O Danilo Santa Cruz, que estava no Deportivo Pereira, da Colômbia, que inclusive jogou a Libertadores esse ano. Se eu não estiver enganado, ele foi eliminado nas quartas de finais, para o Palmeiras. O Danilo Santa Cruz marcou um gol, inclusive, nas oitavas diante do Independente Del Valle. 28 anos de idade. As informações lá da Colômbia dão conta que o jogador não terá o seu vínculo renovado para o ano que vem e está 100% à disposição. Ele que já estava livre, antes de fechar com o Deportivo Pereira, antes jogava no Nacional do Paraguai, onde passou por várias temporadas por lá. No Goiás, inclusive, foi contratado, só não chegou a ser anunciado, mas o Goiás investiu mais ou menos quase 20, 30 mil reais só em exames para o jogador, enfim, tentando compreender melhor a sua situação no joelho, ele que teve cirurgias nos últimos anos, estava tudo ok. A questão é que ele tinha um pré-contrato assinado com o Rosário Central da Argentina e não foi comunicado à diretoria alviverde. Segundo o Edminho, após descobrir tudo isso, enfim, tinha a possibilidade do Goiás voltar atrás e tentar recontratar, por exemplo, o Danilo Santa Cruz. Era o interesse do meio-campista também, dos seus empresários. Porém, segundo o Edminho, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, acabou vetando esta contratação por conta da parte da confiança ter sido quebrada por parte do Danilo Santa Cruz, que não comunicou ao Goiás esse acerto do pré-contrato na avaliação do jogador. Como o salário dele estava mais baixo do que o combinado na assinatura do contrato, ele não teria validade. De fato, ele poderia recorrer à FIFA, por exemplo, e cancelar esse contrato, mas no momento que ele assinou com o Goiás, ele tinha sim esse contrato e o Goiás poderia ter sido punido pela FIFA, enfim, ficar sem contratações ou até mesmo multas altíssimas na parte financeira ou da mesma maneira com a perda de pontos. Então foi sim uma falta de lealdade do Danilo Santa Cruz, que poderia ter comentado tranquilamente essa situação, teria impactado, obviamente, não seria uma negociação tão simples do que se em comparação se ele estivesse 100% livre no mercado. Até um dos seus empresários, ali meados do mês de abril, ainda em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele comentou, falando que se o Goiás voltasse atrás, com toda certeza o Danilo Santa Cruz fechava esse vínculo no Esmeraldino. Enfim, eu gosto do Danilo Santa Cruz, não é nenhum craque, nessa passagem dele no Deportivo Pereira, foram 12 jogos, com um gol marcado na Libertadores e uma assistência, mais reserva do que titular. Ele foi titular em só 5 jogos, outros 7 entrando no decorrer da partida e não terá esse seu vínculo prorrogado. Porém, para uma realidade de Série B do Campeonato Brasileiro, eu ficaria atento. 28 anos, pode fazer essa função como meio-campista, um camisa 10 ou até mesmo um segundo atacante e marca muitos gols, tanto de cabeça, tem 1,77 m de altura, quanto também de bola parada, faltas, cobranças de escanteio e finalização aparecendo, pintando dentro da grande área, inclusive muitos gols com a perna esquerda. No Nacional, sempre anotava bons números, como por exemplo em 2022, 12 gols e 3 assistências em 39 jogos, mostrando que é assim, um jogador de pisar bastante dentro da grande área. Revelado pelo Nacional, passa também no Libertad, no futebol paraguaio, com a seleção local, joga o Mundial Sub-20 de 2013, Sul-Americano Sub-20 de 2013 e também em 2015, onde inclusive era um titular, acabou não sendo chamado mais para a seleção principal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Danilo Santa Cruz, essa contratação que não foi feita por conta do Paulo Rogério Pinheiro, que por conta da parte de não confiança no jogador, resolveu não firmar esse negócio. Segundo o Edminho, por ele firmava, Enfim, a tendência é que só o Edminho continue neste novo conselho do Goiás definido no próximo dia 15 de dezembro. Agora sim o Paulo Rogério Pinheiro, enfim, acho que no futebol você tem que deixar o ego um pouquinho de lado. É óbvio que não tem como tirar todo o ego, É isso que faz a gente ser quem é, mas eu vejo que na diretoria do Goiás o ego é muito grande. Nessa situação do Danilo, acho que é um jogador interessante, livre no mercado, enfim, pro ano que vem, ele já veio aqui, já topou esse desafio, já conhece até mesmo a cidade, e eu tentaria, buscar um contrato, enfim, nem que seja de um ano apenas.